Bem-vindo ao canal Escatológico. Se a Igreja Católica nos deu a Bíblia, por que então o Códice Sinaítico, descoberto por Constantin von Tischendorf no mosteiro de Santa Catarina, ao pé do Monte Sinai, foi na verdade encontrado em meio a diversos rolos dentro de uma cesta de lixo, prestes a ser jogado ou a ser queimado nos fornos daquele mosteiro, certamente para servir de lenha para o fogo, para esquentar os corpos daqueles monges em meio ao frio do deserto do Sinai. Por que então esse códice, que na verdade é um dos piores representantes do Novo Testamento, que além de não ser de modo nenhum uma testemunha da suposta preservação das Escrituras por Roma, teve também o seu testemunho amputado no que diz respeito ao fato deste manuscrito conter a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas, textos do século II, que não se incluem no Novo Testamento canônico, né? Então, há uma grande contradição aí. Ao que parece, essa pretensa e insana reivindicação de que Roma nos transmitiu a Bíblia prescinde de provas robustas, sendo apenas afirmação vazia de pessoas destituídas de senso crítico e que sofrem de preguiça mental, porque incapazes de realizar uma pesquisa a respeito do tema. Bom, na verdade, o que existe são diversos cânones. Então, fiz uma lista aqui. No que diz respeito ao Antigo Testamento, por exemplo, com relação ao Velho Testamento, temos o seguinte: para os judeus e protestantes, só os 24 livros em hebraico do Antigo Testamento são canônicos. Para os anglicanos, os 24 livros do Antigo Testamento são escritura canônica, mas os apócrifos podem ser lidos para exemplo de vida e instrução de conduta. Para os católicos romanos, os 24 livros são canônicos, e os apócrifos, menos 1 Esdras, oração de Manassés, Salmo 151 e 3 Macabeus. São, portanto, deuterocanônicos, né? Então, menos esses que eu citei, são deuterocanônicos. Todos os outros apócrifos que você pode encontrar na Bíblia da Igreja de Roma, editada por editoras da Igreja Católica. E todos esses deuterocanônicos, igualmente, são livros autorizados. Para a Igreja da Etiópia, entretanto, a Igreja Etíope, essa igreja aceita o livro de Enoque como canônico. Então, na Bíblia da Igreja da Etiópia, você vai encontrar no Antigo Testamento 25 livros. Tem ali o livro de Enoque. E assim o fazem muito bem, pois tanto Judas e Pedro citam este livro como base de suas cartas. E aí fica uma coisa bem interessante, vejam só. E para Roma, Pedro
foi o primeiro Papa. E esse primeiro Papa, portanto, é desautorizado por Roma ao deixar de fora do cânon do Antigo Testamento o livro de Enoque, que foi citado por ele em suas cartas. Não é bem interessante isso aí? Pensem a respeito. Bom, com relação... Secura aqui está demais hoje. Com relação ao Novo Testamento, algumas variações incluem a aceitação de 1ª e 2ª Clemente como livros canônicos pela Igreja Cóptica, a Igreja Copta, e semelhante aceitação de 3ª Coríntios, pelo menos para parte de suas histórias, pelas igrejas etíopes e sírias. Portanto, a gente pode concluir o seguinte, que essa variedade de cânones e livros autorizados apenas demonstra que, embora na cabeça de seus seguidores mais impressionáveis, a Igreja Romana seja a única e suprema organização capaz de preservar e transmitir as Escrituras, essa variedade ou diversidade canônica demonstra que não existia uma organização única com poder sobre todas estas igrejas para designar ou impor um cânon único. Isso é difícil para vocês perceberem? Eu creio que não. Isso aqui é uma pesquisa simples, né? Mas já dá um pouco de... traz um pouco de luz a esse debate sem fundamento, né? Ou essa afirmação ridícula de que Roma nos legou as Escrituras. Se ela não podia nem impor a sua vontade sobre todas as organizações religiosas, né? Então, essa é mais a mania megalomaníaca de Roma, ou de alguns que se dizem católicos, né? Essa ideia ridícula na cabeça. Então, essa lista que mencionamos apenas mostra que decisões independentes de comunidades religiosas são o exercício e expressão de poder localizado, com as decisões, em alguns casos, tomadas precisamente para distinguir uma comunidade das outras. Então, é o seguinte, veio a reforma, né? Então, aí depois veio a contra-reforma. Não, vamos fazer isso, a Bíblia vai ser assim, porque eles fizeram daquele jeito, e por aí vai, gente. Nada a ver, entendeu? É apenas uma mera disputa de poder. A grande babaquice do ser humano. Então, a definição canônica também se deveu a disputas de caráter doutrinário. Roma, por exemplo, intenta basear a oração pelos mortos em 2 Macabeus 12, 38 a 45, que não faz parte do cânon judaico da Bíblia judaica. Então, para dar fundamento a determinadas doutrinas, principalmente doutrinas anticristãs, se coloca lá um livro, se coloca alguma coisa ali para dar legitimidade. Aí coloca dentro da Bíblia. Sim? Mas pensem sobre o seguinte aspecto. O maior poder nos tempos modernos, no que diz respeito ao conteúdo canônico, é o da decisão de editoras que publicam as nossas Bíblias. E também com relação aos tradutores, ou às traduções.
Vejam só, se, por exemplo, as editoras bíblicas publicassem o Antigo Testamento conforme a Igreja da Etiópia, o cânone do Antigo Testamento necessariamente teria o livro de Enoque. E as nossas Bíblias também. Você não ia ler a parte em publicações de livros apócrifos. A tradução bíblica pode ser manipulada, por exemplo, para atender a interesses doutrinários, como é o caso, que já falei aqui no canal, da tradução da palavra Ruk pela Sociedade Bíblica do Brasil, em Isaías 40, 22, na sua versão revista e corrigida. Sem dúvida, essa deve ser a versão preferida e utilizada pelos adventistas do sétimo dia, que defendem o heliocentrismo, mesmo sabendo, os tradutores, que Ruk não pode ser traduzida por globo. Então, vejam só, a maioria das traduções rejeita essa concepção que a palavra Ruk significa globo, né? Na maioria das traduções é traduzida como círculo. E, por incrível que pareça, eu já falei aqui, a tradução da Bíblia Católica Romana, Ave Maria, é a melhor nesse sentido, né? Essa versão, Ave Maria, afirma que Deus domina acima do disco terrestre. Quer dizer, a Terra é plana, um disco terrestre. Portanto, concluímos mais uma vez que a verdade incontestável é a de que a afirmação de que a Igreja de Roma nos legou os escritos sagrados, ou as escrituras, não passa de um disparate. Devemos compreender que todos têm a sua contribuição a dar, principalmente no que diz respeito às traduções bíblicas. E nós é que temos que examinar criteriosamente. E aí nós retiramos aquilo que não presta daquilo que presta. Então, compete a nós utilizarmos a inteligência para selecionar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Fica a dica.